Hitler só queria expulsar os judeus da Alemanha e não o Holocausto. Quem falou isso? Alguém pode me dizer quem falou essa frase? Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu negou que Hitler quisesse o Holocausto. Não é frase minha. Pesquisem. Outra frase interessante, porque todo o discurso é baseado, supostamente, que foi um menosprezo ao Holocausto que o Lula teria feito, não é isso? Que não se pode comparar nada ao Holocausto. Pois bem, a gente via pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem de forma pacífica. Enquanto estavam nas estações, eram ligadas às câmaras de gás. As pessoas morriam aos milhares, muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões de 8 e 9 de janeiro. Frase de Flávio Rachadinha. Estas vestes são uma homenagem às minhas origens, ao meu avô Bohdan Bilinski, que chegou ao Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. Meu avô Bohdan, aos 20 anos de idade, lutou em uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunismo. E hoje, como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. Paulo Bilinski. Ele só esqueceu de dizer que o vô dele era nazista, que ele estava elogiando na Câmara dos Deputados. Hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional, e será lembrado como a noite dos cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabe o que a grande imprensa oligarca socialista dirá? Sieg Heil. Quem foi esse aqui? Abraham Weintraub, ministro do Bolsonaro. Debochando, fazendo similaridades com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Em 17 de setembro de 2016... autodeclarada integrante da milícia virtual do presidente Jair Bolsonaro, com direito a crachá, a promotora Maria Olímpia Ribeiro Pacheco, do Ministério Público do Distrito Federal, usou a sua conta pessoal do Facebook para publicar material de propaganda nazista. Ela publicou 7 posts com imagens de cartazes nazistas e mensagem de apoio a Adolf Hitler. A gente via que Hitler trabalhava muito com as crianças. Nosso Ministério da Educação já poderia estar fazendo também um trabalho com as crianças para voltar à conscientização? Pergunta o apoiador. Na sequência, o presidente Bolsonaro responde: você não consegue, tem um ministério que é um transatlântico, não dá para um cavalo de pau. Ou seja, Bolsonaro não se incomodou com a comparação com os nazistas. Curioso. Quero deixar patente minha revolta com a grande mídia, um tanto quanto servil, que criticou duramente o Colégio Militar de Porto Alegre, apenas porque 9 entre 84 alunos resolveram eleger entre Conde Drácula, Hércules, Nostradamus, Rainha Catarina, Átila, só faltou FHC, Hitler como personalidade histórica mais admirada, afirmou Bolsonaro em discurso realizado na Câmara dos Deputados. A arte brasileira da próxima década será heróica, nacional e imperativa. Quem falou isso? Secretário do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, fazendo exatamente a mesma frase, o mesmo vídeo, com a mesma trilha do ministro de Hitler, Goebbels. Ah, melhor aqui, essa é genial. Trabalho liberta. Essa frase estava onde? Nos portões de Auschwitz. Quem disse essa frase no Congresso Nacional? Deputado federal Bibo Nunes. Em julho de 2021, Bolsonaro recebeu Beatrix von Storck, líder do partido neonazista da Alemanha, AfD, e neta de ministro de Hitler. Inclusive, esse partido está sendo investigado na Alemanha por ser supremacista e neonazista. A Alemanha errou ao criminalizar o nazismo em 1945. Kim Kataguiri. Comunismo e socialismo são piores do que o nazismo. Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, posou ao lado de um sósia do Hitler. Em 2015, Marco Antônio Santos. Vocês devem ver essa foto aí na internet. Conservadores do mundo se unindo para defender os valores cristãos e a família.
Disse Bia Kicis após receber a Beatrix von Storck, do partido neonazista AfD. Lembrando que no ministério da Damares Alves nós tínhamos Sarah Winter, neonazista declarada, inclusive foi presa. E eu não vou nem falar sobre o gesto neonazista do Felipe Martins, assessor direto da presidência da República. Carecas do ABC, os neonazistas carecas do ABC, apoiaram Bolsonaro nas eleições. Esqueceram disso agora também? Apoiaram abertamente. E para encerrar, por óbvio, que aqui no Brasil nós temos judeus mais judeus que Albert Einstein e que Hannah Arendt. Albert Einstein e Hannah Arendt ninguém conhece, né? Não são judeus talvez, né? Em carta para o The New York Times, eles diziam o seguinte, em 1948. Dentro do fenômeno que disturba o nosso tempo, e aqui eles estavam falando sobre um partido que vai dar origem ao Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu. Esse partido está muito próximo em organização, métodos e filosofia política e approach social ao nazifascismo. Judeus falando sobre o partido do Benjamin Netanyahu. Eu tenho convicção, e isso é um acordo, que o que aconteceu em relação ao atentado terrorista do Hamas é imperdoável, criminoso e deve ser combatido no mundo inteiro. Aliás, o que defendem os extremistas, tanto os extremistas fascistas que hoje administram Israel, quanto os fundamentalistas extremistas do Hamas e qualquer tipo de grupo fundamentalista, eu abomino. Principalmente quando tratam de aspectos misóginos, LGBTfóbicos, de intolerância, de leis baseadas em questões religiosas. Mas é importante que se saiba que os extremistas se retroalimentam, que a extrema-direita fascista alimenta o fundamentalismo islâmico e grupos radicais na medida em que radicaliza a sua atuação com violência. E o que está acontecendo a partir desse atentado terrorista deplorável do Hamas é uma resposta desproporcional do Estado fascista de Israel. E quando nós chamamos o Estado fascista de Israel, estamos nos direcionando ao governo fascista de Benjamin Netanyahu, que inclusive tem resistências de oposição interna em Israel. É o mesmo que criticar Bolsonaro no Brasil e as pessoas acharem que você está criticando todos os brasileiros. E se existe alguém que pode falar aqui na luta contra o antissemitismo, sou eu. Eu sou o político que mais colocou neonazistas na cadeia e que mais deflagrou operações através da Polícia Civil de combate a grupos supremacistas e neonazistas. Só pesquisem. Minha filha foi ameaçada de morte, estupro, por neonazistas. Eu fui ameaçado de morte. Eu já fui agredido na rua, inclusive, por supremacistas. E estou aqui dizendo que a crítica está centrada no governo Netanyahu, no governo genocida que nesse momento, infelizmente, administra Israel e não sobre o povo judeu. E eu luto contra qualquer tipo de antissemitismo. E eu tenho muita história para provar isso. Pesquisem. Nesse momento, nós temos 30 mil palestinos mortos num confronto em uma área que é um pouco menor do que Porto Alegre. Nós temos o dobro da população, 30 mil mortos, sendo que 70% são crianças e mulheres. E mais, o argumento de que o Hamas está utilizando escudos humanos é ridículo, é patético. Pensem comigo, a sua mãe foi sequestrada. E um bandido coloca uma arma na cabeça da sua mãe. Nesse momento a polícia chega e diz o seguinte, olha, eu vou ter que eliminar o bandido, infelizmente eu vou matar tua mãe também. Fazer o quê? Escudo humano. É esse o argumento que Israel está utilizando nesse momento. O governo de Israel utiliza esse argumento ridículo que mata crianças e mulheres
de forma nunca vista. De 30 mil mortos, 10 mil são crianças. E aqui ninguém se choca quando Israel simplesmente pega um prédio que está abandonado e era uma universidade e implode em rede nacional, internacional. Dos 26 países da União Europeia, na verdade dos 27 países da União Europeia, 26 países emitiram comentários contrários e decisões contrárias ao genocídio que está acontecendo na Palestina. Dos 15 países do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança da ONU, 13 se colocaram contra o conflito. E em 2010, é bom que se diga, o presidente Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel. Então não confere essa sistemática, essa mentira, essa hipocrisia da extrema-direita fascista do nosso país, que desconhece ou finge desconhecer os fatos reais da história. E principalmente finge desconhecer que o nazismo foi um movimento da extrema-direita fascista que se transformou em nazismo e que agora tentam deturpar a história com um discurso completamente falacioso. Muito obrigado.